Tudo bem com você, meu amigo? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou o Maciel Farias e é muito bom ter você aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Quando a gente ouve alguém dizer respeite isto ou aquilo ou aquela pessoa ou determinada situação, é porque muitas vezes nós estamos faltando com o devido respeito. E faltar com respeito é algo muito grave, porque externa o nosso egoísmo. Quando você não respeita alguém ou opiniões, você está dizendo assim, eu sou a pessoa mais importante. E acontece que nos tempos de Jesus, muitas pessoas não respeitavam a história da Bíblia, a história contada pelos profetas ou o livro da lei. E hoje em dia também é assim. Por isso, no estudo de hoje, eu quero te convidar a entender um pouquinho e a respeitar as histórias da Bíblia. Quero te convidar também a se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí nos vídeos o que é que você está achando, porque você vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Combinado? Então perde tempo não. Se inscreve agora, antes da gente começar o estudo, tá bom? Se inscreve em nosso canal. Vamos para o estudo de hoje? Todas as vezes que Jesus citou um fato ocorrido no passado ou citou um personagem bíblico, ele sempre o fez convicto de que aquele fato ou personagem foram de fatos reais ou que as histórias eram verdadeiras. Histórias muito reais. Quando ele cita o relato sobre o Gênesis, escrito por Moisés, Jesus deixou claro que o que foi escrito foi de fato o que Deus fez. Pois Jesus disse, não tendes lido que aqueles que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso está em Mateus 19, versículos 4 e 5. Jesus disse, aquele que os fez, demonstrando assim que o relato feito por Moisés é real e aconteceu exatamente como está descrito aqui na Bíblia. E sempre que Jesus citava um profeta, um rei ou qualquer outro personagem, sempre o fazia de modo a mostrar que existiram do modo como estava escrito. Ele não falava algo do tipo, acho que, talvez fosse assim, não. E essa didática de Deus tem o seu propósito em reafirmar que todos os acontecimentos bíblicos precisam ser entendidos como verdadeiros, pois se assim não o fizermos, colocaremos em risco muitas das verdades que Deus deixou como leis e mandamentos para seus filhos em sua palavra. Para você ter a dimensão do risco que corremos ao não acreditarmos as histórias bíblicas como reais, eu vou te dar dois exemplos. Em abril de 2008, o jornalista Reinaldo José Lopes publicou na seção Ciência e Fé do portal de notícias G1 um artigo que trazia a opinião de dois professores que sugeriam que Moisés podia não ter existido e que a travessia do Mar Vermelho também não ocorreu como relato bíblico. Muito bem, um dos professores citados foi o Ayrton José da Silva. Ele é professor de Antigo Testamento do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele resume a situação mais ou menos assim, abre aspas para ele. O Moisés da Bíblia é claramente construído. O outro professor que é citado pelo jornalista é Milton Schwartz, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Outro problema com a ligação entre os israelitas e os íxios, diz ele, é dar ao Êxodo uma dimensão muito mais grandiosa do que seria razoável esperar do evento. Aspas para ele, é uma cena de pequeno porte o Êxodo. Estamos falando de grupos minoritários de 150 pessoas fugindo pelo deserto. Em vez de um exército inteiro de egípcios perseguindo esta meia dúzia de pobres e sendo engolidos pelo mar, o que houve foram uns 3 cavalos afundando na lama, brinca Schwartz. Um outro exemplo é que o autor do livro Davi, A Vida Real de um Herói Bíblico, de 2013, esse livro de Joel Baden, ele afirma que o rei de Israel, olha bem o que ele afirma em seu livro, não matou o gigante Golias. Ele se envolveu no assassinato de Saul e não era pai de Salomão, fugindo totalmente dos relatos bíblicos. Agora, pensando nesses exemplos que eu passei para você, agora vamos apenas supor que estas 3 teorias
e eu vou tomar a liberdade de chamá-las assim, só de teorias, para não me parecer ser arrogante ao chamá-las de mentira, fossem verdades. Tá bom? Quantos dos mandamentos de Deus seriam jogados por terra? E quantos dos seus livramentos de Deus, feitos em favor do seu povo, seriam mentiras? A intervenção divina em manter vivo Moisés lá no Egito, no período em que ele nasce, como menino, naquele período a sentença era de morte, seria uma mentira. Hebreus 11, 23. O livramento do povo por conta das pragas que assolaram o próprio Egito antes da saída dos 150 do cativeiro seria outra mentira. O anjo do Senhor vindo e matando os primogênitos que não tinham o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das suas portas seria outra mentira. O cordeiro e sangue, estes apontavam para o sacrifício de um Jesus que viriam pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Mas, se acreditarmos nestas teorias, seria mais uma mentira bíblica. Sem contar o faraó morto com seu exército, quando as águas do Mar Vermelho se fecharam e se precipitaram sobre eles. Seria outra grande mentira. Segundo Schwantz, o que houve foram apenas 3 cavalos afundando na lama. E o que falaríamos de Davi então? Que ele era um assassino, a Bíblia já disse, pois ele mandou matar Urias. Agora, que ele mandou matar a Saul e que não era o pai de Salomão, não dá, né? Isso eu acredito ser uma forçação de barra. Porque 1 Reis 2, 1 a 3 fala justamente que Davi era pai de Salomão. Mas vamos fantasiar que essa seria mais uma verdade, certo? Então, Jesus não seria o Filho de Deus, pois a Bíblia diz que o Messias nasceria da raiz de Davi. Isso está lá em Mateus capítulo 1, verso 20, Lucas 1, 32, Romanos 1, 3 e 4. Então, se Davi não foi o pai de Salomão, pela profecia, Jesus não seria então o Cordeiro prometido, porque ele viria da raiz de Davi. Você consegue perceber o perigo de se dar ouvidos a concepções da história bíblica sem que haja o componente fé presente no estudo? Não podemos nos deixar ser laçados por conjecturas humanas que desprezam a fé nas escrituras sagradas, a Bíblia, e que creiam que ela não é a palavra de Deus. É terrível pensar assim. Todas as histórias bíblicas são reais e aconteceram. Não há fantasias, não há histórias da carochinha aqui na Bíblia. Aqui só há histórias reais, histórias de um Deus que ama, se entregou e morreu por você e por mim. O relato do seu povo no decorrer da história só preenche as lacunas para as verdades que nela estão escritas. Creia e aceite as histórias que a Bíblia traz aqui como verdadeiras, pois elas são verdadeiras. Eu espero que você dê mais ouvidos à palavra de Deus, a Bíblia, pois é ela que aponta para Jesus, um Deus que morre de braços abertos para salvar a você e a mim. Muito bem, na dica de hoje eu desejo te pedir para orar pelo poder de Deus para dissipar as dúvidas que ainda possam permear sua mente em relação ao estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos orar por alguns pedidos que chegaram aqui pelo WhatsApp. A Isinaide pede oração por sua família, seus irmãos e pelo esposo. Ela é de Itaporanga, no Sergipe. A Sônia Leal pede oração pela família e os filhos Jean e Jader. O Anildo pede oração por sua vida e que Deus transforme o seu coração. Zanin Costa pede oração pelo filho Hugo, tá bom? Que ainda não está nos caminhos do Senhor. E também nós vamos orar pelo Samuel Assis, Guilherme José Feitosa e também pela Cristina Maria Lopes. E eu sigo orando por você sempre ao 12h12. Mande seu pedido de oração, o nosso WhatsApp está aqui em algum lugar e também na descrição do vídeo. E não esqueça, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura.